O Benfica está a ser alvo de uma invasão viking. A equipa das Águias anunciou recentemente a entrada de Casper Tengsted e de André Schellerup, mas afinal o que é que podemos esperar destes jogadores e será que o Benfica vai continuar a apostar no mercado nórdico? Hoje eu trago aqui um convidado muito especial, o João Pedro Cordeiro, especialista em futebol nórdico, que vai abordar todos estes temas. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos à Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Bem, malta, como vocês pediram, temos aqui outra vez um convidado especial. Eu não gosto muito que lhe chamem aqui o especialista de futebol nórdico. João, como é que é? Está tudo bem contigo, amigo? Olá, Miguel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Está tudo ótimo. Espero que aí Olha, também. isto aqui, pá, estás a tornar-te cada vez mais um especialista também aqui no canal e um convidado habitual, porque o Benfica tem apostado cada vez mais no futebol nórdico e temos sempre o prazer de ter aqui, porque se há pessoa que conhece bem este futebol és tu, e portanto vamos lá então começar aqui a abordar aqui estes dois novos jogadores e aquilo que eles podem dar ao Benfica. Começamos se calhar aqui primeiro com o jogador menos conhecido, o Casper. O que é que me podes dizer sobre ele? Pontos fortes, pontos fracos? Tengsted é um caso interessante. Não era alguém que eu imaginasse que o Benfica pudesse estar interessado. Neste caso, não, é óbvio que ele teve um impacto brutal no Rosenborg, mas tem tido uma ascensão bastante meteórica. Ele passa, em poucos meses, passa basicamente da segunda divisão dinamarquesa para chegar à Primeira Liga Portuguesa e a um clube de Liga dos Campeões como é o Benfica. É certo que teve um impacto absolutamente brutal no Rosenborg. Ele, para além dos 15 golos que marca, tem também participação direta em golos em muitos outros. Portanto, ele tem cerca de 25 participações diretas em gol entre golos As e assistências também são altas. Exatamente. E o mais brutal é tu comparares os valores de golos marcados face aos esperados, olhando para uma estatística mais lançada como os golos esperados. Basicamente ele marca 15 golos em 6 golos esperados, ou seja, isso é muito daquilo que Tengsted pode vir trazer ao Benfica. Tem uma capacidade de finalização extraordinária, não é um jogador que tem remate fácil, remate forte, remata de longe, não se coíbe de rematar de posições mais ou menos vantajosas, neste caso, posições que à partida tu pensas que não têm tanta probabilidade de resultar em golo, mas que com finalizadores de excelência acabam por resultar em golo. E acredito que essa é a grande mais-valia que tem. É um avançado com uma capacidade de finalização espetacular. E aquilo que ele vai trazer, acima de tudo, é mobilidade, versatilidade, intensidade. Não é um jogador super talentoso, e isto em comparação, por exemplo, com Sheldrup, que tecnicamente é muito mais forte, mas a grande mais-valia do Tengsted passa muito pela agressividade que faz no ataque ao espaço, e a sua capacidade de finalização. Ele oferece uma grande versatilidade, pode jogar em qualquer uma das posições do ataque e aí será também uma mais-valia, porque vai trazer ao Benfica a possibilidade de jogar em diferentes posições e cobrir diferentes necessidades que Schmidt possa ter. A prioridade, parece-me, será para servir de alternativa ao Gonçalo Ramos. Depois também pode perfeitamente jogar na posição que é de Rafa, pode fazer a posição de Neres, pode ser extremo esquerdo. Isto até porque ele no Midtjylland, e quando é formado no Midtjylland, ele é formado como extremo esquerdo. Portanto, é um avançado que gosta de pisar terrenos laterais e fugir da baliza, principalmente partindo da esquerda ou da meia esquerda. Numa primeira instância, então, acreditas que é mesmo para a posição de ponta de lança que ele vem? Sim, acho que é essencialmente para 9 e tem sido como 9 que ele se tem fixado nos últimos tempos, primeiro no Warsons, na segunda divisão, onde ele faz uma época absolutamente brutal e é decisivo na subida do Warsons de novo à Primeira Liga da Dinamarca, e depois jogando como segundo avançado numa dupla. A dupla é relativamente móvel com o Setter no Rosenborg, mas basicamente uma dupla em que ele joga como avançado móvel, que tem alguma capacidade para deambular por todo o meio campo ofensivo, e essa mobilidade é uma grande mais-valia. E achas que ele tem capacidade para, não digo agora, porque ele precisa de uma adaptação, mas ganhar a titularidade? Achas que, visto que o Gonçalo Ramos tem sido cobiçado,
Poderá Eu ser uma imagino que o solução. Gonçalo Ramos continua a ser titular pelo menos até ao fim da época. Depois sim, Tengsted poderá ou deverá ganhar o lugar. Ele terá 6 meses de adaptação para se preparar para assumir a titularidade do Benfica, mas acredito que sim, que após a saída do Gonçalo Ramos possa ser ele a assumir a frente de ataque do Benfica. E também acredito perfeitamente e vimos Gonçalo Ramos fazer isso a temporada passada, o Benfica até jogar com uma dupla de avançados, Gonçalo Ramos e Tengsted, com o Gonçalo Ramos a recuar mais para jogar em apoios, porque aí eu acho que é algo. Se o Tengsted tem alguma limitação, é jogar mais em termos de apoios e de costas para a baliza. É um jogador mais de ataque ao espaço, mais vertical, não tanto para vir receber e tabular fora de áreas de finalização. É mais jogador para atacar essas áreas de finalização, e aí o Gonçalo Ramos acaba por oferecer mais. Daí que eu também acredito que eles possam perfeitamente ser coabitar e serem utilizados ao mesmo tempo. E depois temos aqui outro reforço, que é o Sheldeirup, este um pouco mais conhecido, visto como um prodígio do futebol nórdico. O que é que podes dizer sobre ele? Sim, o Sheldrup é um bocadinho o oposto do Tengsted. Enquanto Tengsted teve um crescimento meteórico e surge na alta roda agora no Rosenborg, tendo passado um bocadinho despercebido no Orsens. O Sheldrup é um jogador que está a ser seguido pelos grandes clubes mundiais há muito tempo. É praticamente desde os 12 anos que ele faz testes em grandes clubes, Chelsea, Ajax, etc, etc. Portanto, é um jogador que estava perfeitamente referenciado pelos maiores clubes e que há muito tempo, que é considerado uma das grandes promessas do futebol nórdico, do futebol norueguês mais em particular. É considerado pelo antigo diretor da academia do Glimt, que agora está no Blackburn, como o maior talento formado pelo clube. Basicamente o Benfica está a contratar um dos jogadores mais talentosos da Europa e um jogador de maior potencial. Algo que felizmente vai acontecer, mas apesar de tudo e todo o meu trabalho ao longo dos últimos anos, tinha algumas dúvidas que fosse mesmo acontecer. Em alguma altura um clube português apostar num jogador desta dimensão e com este tipo de potencial. Mas não é só potencial, a questão é essa. Neste momento o Sheldrup já é um habitual titular do líder do campeonato dinamarquês, é um jogador que já tem pelo menos 3 temporadas de primeira equipa no Nordjylland, e não tem só jogos, tem jogos e E golos e qualidade, e qualidade. assistências. Exato, apresenta rendimento, portanto é um jogador, e eu já tinha dito isto anteriormente, noutros espaços, é um jogador que eu acredito e que me parece com as mesmas idades, estar já num patamar superior àquela que o Odegaard tinha na idade dele. E Ok. pronto, e o Odegaard é o jogador que é. E tinha saído também da Noruega com o hype que tinha. E eu acredito que aos 18 anos, aos 17, 18 anos, o Sheldrup está até num patamar superior ao do Odegaard, porque confirmou essa qualidade num patamar acima daquele que o Odegaard tinha mostrado no Road Set, porque para mim, apesar de tudo, a Liga Dinamarquesa é mais forte do que a norueguesa, mais competitiva, as equipas têm mais jogadores e também vês pelo impacto que os jogadores que saem do campeonato dinamarquês acabam por conseguir ter Sim. noutras ligas de maior dimensão, algo que os jogadores que saem da Noruega ainda vão tendo algumas dificuldades. É, Mas neste caso o Sheldrup é exatamente isso, é um jogador de um potencial brutal, com um talento incrível e lá está aí. Para mim é possivelmente um dos 5, ou era um dos 5 maiores talentos ainda a jogar dentro das suas ligas, das ligas nórdicas. Acho que só mesmo o Rooney Bargi é que eu colocaria acima do Sheldrup. ele acaba por ter aqui um perfil muito semelhante ao David Neres, um fantasista capaz Sim. de ultrapassar adversários e mandar uma bola lá para dentro. Sim, eu Fazia falta ali. sempre comparei muito o Sheldrup a um Eden Hazard, por Sim. exemplo, um extremo organizador, parte do corredor esquerdo para o central, que tem criatividade, um drible curto, consegue ultrapassar facilmente os adversários, não é um jogador explosivo, não é um jogador rápido, mas é um jogador com uma capacidade de reter a bola e de fintar adversários espetacular. E depois tem gol, tem não só em termos do último passe,
mas também de remate. É um jogador que remata muito bem, remata de forma eficaz, marca muitos gols e faz muitas assistências. É um jogador, se calhar, muito mais facilmente preparado para chegar à titularidade do Benfica. Sim, acho que sim. Até pelo próprio pathway que existe na equipa do Benfica. O extremo esquerdo é o grande calcanhar daqueles, diria, neste momento no 11 de Roger Schmidt. Acreditas aí que nesta segunda parte da temporada já consiga ganhar a titularidade, marcar alguns golos? Sim, acho que vai ser preciso alguma paciência, porque apesar de tudo é um miúdo de 18, 19 anos e o salto para um campeonato como o português, apesar de tudo, ainda é algo. E eu sou uma daquelas pessoas que não considera ainda assim que o campeonato português seja um salto gigantesco face ao dinamarquês neste momento. Mas temos visto, por exemplo, os jogadores que saem do campeonato dinamarquês conseguem assumir-se num campeonato como o belga, como o holandês ou como o russo, que são de um nível semelhante ao português, e portanto não há nenhuma razão para pensar que em termos de adaptação não possa resultar de forma relativamente imediata. Agora, serão necessariamente precisas algumas semanas para ver Sheldrup impor todo o seu futebol, até porque o campeonato dinamarquês está parado, eles vão começar agora a segunda pré-temporada da época para depois começar a segunda metade da época da Superliga. Sim, porque agora está lá um quentinho muito grande, tanto na Dinamarca como na Suécia e na Noruega, eles ficam parados e portanto também lá está, precisa de algum ritmo de jogo para voltar a entrar nos trinques. Sem dúvida, é um jogador que está parado há bastante tempo e o campeonato dinamarquês só recomeça ainda daqui a algumas semanas, portanto é um jogador que está a reiniciar agora a sua época, começam agora os treinos e portanto é um jogador que está fora de forma. Portanto, neste momento seria pouco provável uma aposta no jogo imediata contra o Sporting. Sim, não, isso não acredito muito. Acho que isso será demasiado precipitado e ainda não terá em condições físicas para isso. Isso não significa que não venha ainda a ser um jogador muito importante no decorrer desta época, que acredito que vai acabar por ser. E tu, como amante do futebol nórdico, o que é que tu achas aqui desta aposta cada vez mais frequente por parte do Benfica? Primeiro no verão, Alexander Bach, Fredrik Auschwitz, agora com o Kasper e com o Sheldrup a iniciarem também a sua aventura nas águias. Achas que vai continuar a ser esta aposta por parte do Benfica? É um mercado que continua a valer a pena apostar? Sim, sem dúvida. Aquilo que eu sempre achei ao longo dos últimos anos foi que era preciso abrir a porta e seria preciso que alguém tivesse a coragem de apostar num jogador deste tipo de mercados e que esses jogadores se conseguissem efetivamente afirmar. Isso aconteceu tanto com o Bach como com o Auschwitz, apesar de não terem vindo diretamente desses campeonatos e terem feito uma paragem intermédia, neste caso no estágio. Yugoslávia, exato. Mas isso não significa que os jogadores que venham da Noruega ou da Suécia ou da Dinamarca não estejam já preparados para saltar para um clube como o Benfica ou para uma liga como a portuguesa. Como disse há pouco, temos visto ao longo dos últimos tempos jogadores a sair desse tipo de mercados e assumir posições importantes em clubes neerlandeses, em clubes belgas, em clubes russos. Historicamente, de facto, e o caso do Benfica, apesar de tudo, tem algum histórico na aposta de jogadores nórdicos, mas recentemente o histórico não existia e, portanto, o conhecimento do mercado e principalmente a confiança no mercado até para os próprios adeptos não era muito grande e seria preciso que houvesse algum tipo de jogador vindo desses lados do mundo que acabasse por conseguir ter impacto. Isso aconteceu. Daí que neste momento a confiança para apostar neste tipo de mercados seja muito maior do que era há um ano, por exemplo. Portanto, acredito perfeitamente e tendo em conta a quantidade de talento que ainda existe e não só preparado como potente, já preparado, mas também com enorme potencial, seria um desperdício não continuar a aproveitar este tipo de mercados, porque eles, apesar de tudo, continuam a ser relativamente acessíveis aos clubes portugueses em termos financeiros, até mais do que o argentino ou o brasileiro neste momento. E são jogadores que estão perfeitamente preparados para serem mais validos. E agora, terminando aqui também a nossa conversa, lanço-te o desafio, visto que tantos jogadores já vieram para o Benfica destes mercados,
quais é que são aí os próximos talentos aí a surgir do futebol nórdico e que o Benfica pode aproveitar? Olha, eu vi recentemente um rumor que fazia muito sentido, eu não tenho qualquer tipo de fontes nem nada disso, mas vi, por exemplo, o Gu Vettelsen ser associado ao Benfica. Também está em grande forma, a marcar muitos gols e Sim, assistências. e era um jogador que faria todo o sentido. Lá está, é igualmente um, até na perspectiva de vir eventualmente a substituir o Enes Fernandes, apesar de ser um jogador mais ofensivo do que propriamente Enzo, mas pode perfeitamente fazer a posição de 8 se tiver um jogador como Auschwitz ou Florentino ao seu lado. Mas é um jogador, lá está, que oferece uma grande versatilidade. Ele é 8, é 10, pode perfeitamente jogar sobre a ala direita, como acontece muitas vezes no Glimt. É um jogador intenso, rotativo, tem muito golo. Na Noruega, gosto imenso de Emil Breivik e de Sivert Mannsverk, os dois do Molde. Também acredito que sejam jogadores que a um curto prazo vão estar a um nível muito elevado. São dois jogadores relativamente semelhantes a Auschwitz, portanto, médios de grande intensidade, muito completos, com capacidade para encher o campo, e depois depende muito daquilo que forem também as necessidades do Benfica. O que eu acredito, e acima de tudo, é que havendo algum tipo de necessidade no Benfica ou neste tipo de mercados, é muito fácil encontrar jogadores para suprir essas dificuldades do Benfica. Estou a olhar também para a posição de guarda-redes, por exemplo, no Lillestrøm, Mats Christiansen, ou no Brøndby, o Mats Hermansen, seriam para mim excelentes opções, são guarda-redes completos, com capacidade para dominar a área, jogar com os pés, não faltam possibilidades de escolha nos campeonatos nórdicos para suprir outras dificuldades que o Benfica possa ter. Portanto, isto é só começar aqui a apontar nomes, porque qualidade não falta. E também, se me puderes recomendar aí algum curso de línguas nórdicas, parece que vai ser necessário, porque isto está mesmo muito complicado. João, falando mais a sério, muito obrigado aí pela participação. É sempre um gosto ver-te e sempre um gosto aprender um pouco mais sobre o futebol nórdico, e sei que o acompanhas com muita clarividência e estás sempre muito atento, e muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu é que agradeço o convite, Miguel. Obrigadíssimo. Amigos, espero que tenhas gostado deste vídeo um pouco diferente. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não tenhas feito. É muito importante contar com o teu apoio. E deixa também na caixa de comentários a tua opinião do que esperas sobre estes dois reforços e se achas que há mais algum jogador do mercado nórdico que o Benfica devia avançar. Estou muito curioso para saber a tua opinião. E visto que ficaste até ao fim do vídeo, deixa também na caixa de comentários #Invasão Viking. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica.